Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senador Lindbergh Farias, bem-vindo. Eu tenho certeza que outros deputados subirão a essa tribuna para falar exatamente sobre o assunto que foi a queima, o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Museu Nacional da Quinta da Boa Vista. Eu tenho certeza também que todos nós, ao vermos aquelas imagens na televisão, sentimos como se uma parte das nossas casas, uma parte das nossas heranças afetivas, estivesse se perdendo junto com aquela quantidade absurda de pesquisa que foi jogada, que foi queimada. A emoção de ver aquela cena foi um dos momentos mais difíceis da vida de todos nós, fluminenses, cariocas e brasileiros. E aí há que se pensar por quê? Por que o povo brasileiro teve que ser submetido àquela cena, aquele horror, aquela destruição? Exatamente sobre isso que eu pretendo falar aqui nesse momento. Na verdade, senhor presidente, aquilo mostra exatamente o ponto final da política do presidente da República, Michel Temer. E sem qualquer sensibilidade, sem qualquer sentimento patriótico, sem qualquer sentimento de amor à cultura, sem qualquer sentimento de preservação da cultura brasileira, simplesmente deixou de mandar os recursos necessários, sabendo que aquela situação estava à beira de explodir, que o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro era uma questão de tempo. Fez, e também outros fizeram, outros governantes fizeram, mas ele, com essa contenção de gastos absurda, que impôs a cultura brasileira, que impôs a educação pública brasileira, levou exatamente àquela situação. Agora, tentam passar essa responsabilidade para o reitor da UFRJ, que tem a administração do Museu Nacional sob sua guarda, sob sua responsabilidade. Isso é um grande absurdo. Um reitor, ele lida com verbas carimbadas, ele lida com verbas rubricadas, ele não pode usar o recurso de uma maneira que não tenha sido aquela sua destinação. Ele lida como professor, como reitor de uma universidade, ele lida com um hospital universitário que, com certeza, passa a ter a prioridade a partir do momento que lida com vidas humanas. Ele lida com a formação de jovens nas mais diferentes faculdades da UFRJ, que precisam ter a sua formação completada. Ele lida com o caos na manutenção que nós vimos aqui na UENF, na UERJ e nas demais universidades. Então, com certeza, primeiro, colaborar com a fala de Vossa Excelência, lamentar o incêndio. Acho que lastimável, não dá nem para falar muito, né? Mas eu queria aproveitar essa parte para saudar aqui o compositor, cantor, um artista da cidade de Paracambi, o amigo Luiz Barbalho. Pois não, presidente. Então é muito importante que essa casa se coloque com veemência contra o que aconteceu, a destruição que aconteceu no Museu Nacional. E também que se posicione de uma maneira clara quanto o que se quer fazer com o reitor da universidade.
da UFRJ. Nós não podemos admitir, sob hipótese alguma, que o patrimônio acumulado em 200 anos, exatamente no ano que o Museu Nacional completa 200 anos, tenha sido queimado. E agora, não podemos aceitar que se complete a tragédia. Não podemos aceitar que aquilo que sobrou lá desmorone, apesar de estarmos vendo aí promessas de recursos que chegaram muito tarde, mas que arriscam, mesmo nesse momento, ficar somente naquilo que sempre aconteceu, nada mais do que promessas, nada mais do que ações eleitoreiras que não levam a nada, ou, pelo contrário, levam exatamente ao que aconteceu, a destruição do patrimônio nacional. Não acredito que o governo Temer tenha qualquer consideração com a cultura brasileira. Não acredito que o governo Temer tenha qualquer consideração com a educação pública brasileira. Não acredito que o governo Temer tenha qualquer consideração com os brasileiros. A única consideração que o governo Temer tem, a única preocupação que o governo Temer tem é em se defender. Infelizmente, é explicar o que não pode ser explicado. São as malas com 500 mil reais, são as safadezas no Porto de Santos, são todas as outras ações que pesam sobre a cabeça do presidente Temer. E é isso, são esses pontos que ele está exatamente interessado em resolver, em evitar que prossigam na direção daquilo que vai ser o fim dele, a condenação judicial. Mas até lá, até acabar esse governo Temer, infelizmente, nós estamos sujeitos, o povo brasileiro está sujeito a ver situações como essa que, infelizmente, assistimos na televisão brasileira, a queima do patrimônio nacional do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Então, termino aqui, senhor presidente, a minha fala. O meu veemente protesto contra o descaso com a cultura brasileira, contra o descaso com os museus nacionais, contra o descaso contra a educação brasileira, contra o descaso em que esse país ficou sujeito a partir do momento que foi ascendido ao poder que a história brasileira fará questão de esquecer, mas que, se Deus quiser, a justiça não fará questão de esquecer, e colocará esse senhor no seu devido lugar, responsabilizado por tudo de ruim que causou esse país. Obrigado, senhor presidente.